Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Reflexão baseada em Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, majestade, que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, mas com os ricos esteve na morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Deus eterno esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Deus eterno tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo, justo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos e irmãs, esta profecia de Isaías, escrita 700 anos antes dos fatos ocorridos, nos apontam de forma clara e objetiva o sofrimento de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa é a principal festa judaica. Sua origem remonta aos tempos do Antigo Testamento. Era uma festa familiar, celebrada entre os israelitas para recordar as aflições sofridas durante a escravidão egípcia. A instituição da Páscoa se deu na noite em que o povo saiu apressadamente do Egito, sob o comando de Moisés, rumo à terra prometida. Todas as famílias israelitas foram orientadas por Moisés a que preparassem para aquela noite um cordeiro assado, o qual deveria ser comido em família. O termo Páscoa vem do hebraico Peshat e significa passagem. É uma alusão à passagem do anjo naquela noite fatídica, onde ele feriu os primogênitos egípcios, poupando, porém, as casas dos israelitas marcadas com o sangue do cordeiro nas vergas e ombreiras das portas. O sangue do cordeiro era o sinal para que o anjo do Senhor passasse além das famílias israelitas, poupando-as. O Novo Testamento faz uma releitura da Páscoa e aponta Jesus como sendo o Cordeiro Pascal. João Batista refere-se a Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O apóstolo Pedro afirma que fomos resgatados pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1,19. Na perspectiva cristã, a Páscoa significa, portanto, o sacrifício de Cristo. Ele derramou o seu precioso sangue na cruz para livrar da condenação do pecado a todos os que creem.
Segundo a Escritura, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Romanos 3, 21 a 26. Meus irmãos e irmãs, vejam como Deus tratou o nosso pecado, enviando seu próprio Filho como expiação e como nosso Cordeiro Pascal. Somente neste capítulo de Isaías são citados 8 vezes a doutrina da expiação vicária de Cristo, que o apóstolo Paulo resume nas seguintes palavras: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. As palavras desta profecia de Isaías 53 falam por si mesmas. Quando lemos esta porção hoje, somos diretamente levados a pensar em Jesus, o servo sofredor. Porque não há outra pessoa neste mundo ou na história que reflete de forma tão clara e nítida o sofrimento descrito nas palavras desta profecia. Contudo, no passado, isso não foi assim, pois naquela época isso estava encoberto aos olhos de muitos. O próprio Jesus chama isso de mistérios do reino de Deus, dizendo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus 13, 11 a 16. Ah, meus irmãos e irmãs, vejam o que Jesus disse a nosso respeito. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O que devemos fazer diante de tão maravilhosa bênção de termos os olhos da alma abertos para ver e os ouvidos espirituais para ouvir as palavras desta profecia? Qual deve ser a nossa reação? A nossa reação e atitude diante de tão grande e maravilhosa revelação deve ser de crer e aceitar este sacrifício de amor. Este crer e aceitar, porém, devem ir muito além de nossas palavras, devem se exteriorizar em forma de uma nova vida e conduta. Devem se exteriorizar através de uma verdadeira entrega, obediência e santidade. Meus irmãos e irmãs, infelizmente, a reação de muitos judeus da época de Jesus e até hoje tem sido de incredulidade e desprezo. Que esta não seja a nossa reação, mas que abracemos inteiramente o seu grande amor demonstrado na cruz do Calvário. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que sejamos transformados pelas palavras desta profecia, que sejamos sempre constantes nesta fé em Jesus e no seu sacrifício que nos garante a remissão dos nossos pecados, e que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que o nosso trabalho não é vão, mas que teremos um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a graça do Filho, o grande e eterno amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.